começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Vamos para o exercício 2. E o exercício 2 pode aparecer na prova de física e também pode aparecer na prova de matemática. Como assim? Porque é um exercício que a base do cálculo aqui é semelhança de triângulo. Tá? Então a gente vai ler o exercício. A sombra de uma pessoa que tem 1,90 m de altura mede 60 centímetros. Então, estamos aqui, um rapazinho aqui, camaradinha, tá? Então, ele está aqui, ó, meu amiguinho aqui, desenhando aqui. Ele tem 1,80 m, tá? 1,80 m. O que eu posso falar também que é quanto? 180 centímetros. É a mesma coisa. Mas a sua sombra projetada no chão, ela vai ter um valor de 60 centímetros. Então, sua sombra projetada no chão vai ter um valor de 60 centímetros. Lógico, né? Como que essa sombra é projetada? É porque está vindo um raio de luz aqui, ó. Certinho? Os outros raios de luz que estão batendo no menino, ele vai servir como um objeto opaco, impedindo que a luz passe. Aí eu tenho a projeção da sombra, tá? Lembrando que um dos conteúdos aqui é que a luz se propaga em linha reta aqui, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, por isso que forma esse triângulozinho. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. E aí a pergunta, quem é que mede 2 metros? Quem é que mede 2 metros? É o poste ou é a sombra? É a sombra, não é isso? Olha lá o texto. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de quem? De um poste. Então, ele está referindo o quê? A sombra projetada. Então, nós temos aqui uma sombra, tá? Projetada de 2 metros. Zinho. Então, a sombra é 2 metros. Que eu posso escrever 2 metros, que eu posso falar também que é o quê? 200 centímetros. Nossa, professor, 200 centímetros? É, meu amigo, 1 metro tem quantos centímetros? Aí você fala, centímetros? 100, ué. Então, 2 metros, 200 centímetros. 1 metro tem quanto decímetros? Ué, 1 metro tem 10 decímetros. 1 metro tem quantos milímetros? 1 metro tem o quê? 1000. Por isso que é milímetro, decímetro, centímetro. Tá ok? Então, aqui nós temos o desenho de quem? De um poste aqui. Então, nós temos aqui o poste, tá certo? E aí, o raio de luz aqui vai chegar aqui, bater no poste e vai projetar o quê? A sua sombra. O que eu não sei é o quê? O tamanho do poste, tá? Então, o que eu não sei é o tamanho do poste. Vou trocar por preto aqui, que amarelo não fica muito bom para vocês enxergarem aí, tá? O que eu não sei é o tamanho do poste. O que eu posso fazer? Semelhança de triângulos. Eu posso utilizar semelhança de triângulos. Então, vamos utilizar semelhança de triângulos para saber o tamanho do poste. Ó, semelhança de triângulos é muito bacana. Por que é muito bacana? Porque dificilmente o aluno erra. Porque você vai falar o seguinte, eu posso falar assim, a altura do homem, então, a altura do homem, tá? Tamanho do homem está para o tamanho do poste. O que eu estou fazendo? Eu estou comparando esse lado do triângulo com o mesmo lado do triângulo. E aí eu posso falar o seguinte, que a sombra
do homem está para quem? Para a sombra de quem? Do poste. O que eu fiz? Eu comparei esse lado do triângulo e esse lado do triângulo. Qual foi a minha lógica? Homem em cima e o poste aqui embaixo. Mas um outro aluno poderia falar o seguinte: não, professor, eu não pensei assim não. Eu pensei assim: tamanho do homem, sombra do homem. Tá? Sombra do homem. Então aqui eu posso falar que é o quê? É o poste, a mesma lógica, né? E a sombra de quem? Do poste. Mas eu te perguntar, isso aqui não é a mesma coisa? Vê se não é. Esse daqui, ó, tá dividindo. Passa para cá o quê? Multiplicando. Ele vai ficar em cima. Olha aqui, ó. E esse que está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Quando é semelhança de triângulo, gente, não importa, desde que você siga a ordem. Qual foi a ordem? Homem, poste. Sombra do homem, sombra do poste. Eu peguei aqui, homem, sombra. A sombra do homem. Aqui, então, eu vou pegar o poste e a sombra dele. Tá? E eu poderia fazer outra combinação, que seria a mesma coisa. Eu poderia fazer sombra do homem está para a sombra do poste. E aqui eu ia falar que o tamanho do homem está para o tamanho do poste. Mesma coisa. Ok? Aí fica a gosto do freguês dele escolher qual que ele quer. Beleza? Tudo jóia? Então, vamos lá, né? Vou aqui borrachinha, vamos apagar isso aqui, que a gente não vai utilizar, vamos usar só um, tá? Tanto faz qual que você queira. Então, vamos lá. Qual é o tamanho do homem? O tamanho do homem é quanto? É 1,80 m. Então, eu posso trabalhar aqui em centímetros ou metro, tá? Então, vou colocar aqui 180 centímetros, tá? Qual vai ser o tamanho do poste? Não sei. Qual é o tamanho da sombra do homem? 60 centímetros. Qual é o tamanho da sombra do poste? 200 centímetros. Beleza? Ó, top de linha. Ok, tá tudo em centímetro, então não tem problema de unidade. O que eu vou fazer? Famoso multiplica cruzado? Pode ser, multiplica cruzado. Então vai ficar P vezes 60, que é igual a quanto? 200 vezes 180. Eu posso falar que P é igual a quanto? 200 vezes 180 dividido por 60. Posso cortar um zero se eu quiser, certo? 18 dividido por 6 dá quanto? 3 vezes 200 dá quanto? 600 centímetros. Ou 6 metros. Dúvida até aqui, senhores? Ou não? Belezinha, então? Vamos continuar, que a gente não acabou o exercício. A gente parou no exercício. E aqui é um estilo meu, é um estilo Magno. Você viu que eu cheguei aqui, ó, nesse ponto aqui, eu parei, tinha um ponto. Eu não continuei a ler o texto. Então eu vou quebrando as vírgulas, vou quebrando um ponto. Eu não continuei, descobri o tamanho do poste. Vou continuar. Se mais tarde a sombra do poste diminuir 50 centímetros, então, se ela tinha 2 metros, ela vai passar agora a ter quanto? 1,50 m. Então, agora, o que vai acontecer? Vamos chegar aqui para o lado aqui da lousa, aqui para a gente poder desenhar. Tá? Então, agora eu vou ter o meu poste. Tá? Vou ter meu poste aqui. Ok? Eu sei que ele vale quanto? 6 metros. A sombra dele vai valer quanto agora? 1,5 m, porque ele perdeu 50 centímetros. Tá ok? Aqui vem um raio de luz do sol, né? Bate aqui e forma o quê? O triângulozinho aqui. Beleza. Eu continuo tendo meu hominho ainda no problema. O hominho tá aqui, ó. O camaradinha tá aqui. Agora, você sabe, ele, a gente não perdeu o tamanho, ele ainda continua medindo quanto? 1,80 m, tá?
O que vai acontecer? Se a sombra de um diminuiu, logicamente que a sombra do outro também tem que o quê? Diminuir também, porque a fonte de luz é a mesma. A fonte de luz é quem? É o Sol. Então a sombra do homem também vai diminuir. Então você tinha que ter isso na sua cabeça. Então olha lá, olha aqui, senhores. Senhores, prestem atenção nesse momento aqui. Vou pegar aqui meu laser aqui e vou acionar. Se eu percebi que a sombra do poste diminuiu e a sombra do homem vai diminuir e a sombra já valia 60 centímetros, então as minhas respostas têm que ser menor que 60. Então ela não pode ser que quanto? Ela não pode ser 90, ela não pode ser o que? 80. 50, 45 e 30 são menores que 60. Então, senhores, possa ser que a B ou a C seja a resposta certa. Mas veja, isso aqui que é legal. Olha, vamos aqui analisar. Tá? Vou analisar aqui em verde. Tá? Então, o que acontece? Se eu fosse chutar, eu tinha 20% de chance de acertar. Contra 80% de chance de errar. Como eu eliminei duas alternativas, eu passo agora a ser 1 para 3, né? Então eu passo a ter 33,3% de chance de acertar no chute contra 66,6% de chance de errar. Nossa, parece ser uma coisa muito pouca essa chance sua aí, Mago, mas veja, aquela questão que eu estou falando, leia a prova do Enem. Às vezes você não tinha muita noção dos cálculos, mas você percebeu que a sombra diminuiria. Então você não pode marcar a letra D nem a letra E. Mas o aluno que às vezes ele tem essa noção, mas ele não leu, desesperou por causa da questão, ele poderia marcar. Certo? Então, você não pode no Enem marcar uma questão sem ler, tá? Então, se o aluno tem um pouco de noção, ele ficaria entre essas três respostas. Logicamente que no chute eu também ainda poderia errar, tá? Eu poderia errar ainda, mas seria um tiro, né? Um chutão aí mais calibrado. Então, fica aí essa observação para vocês, senhores. E voltamos para o texto. Que a gente não acabou de ler. Se mais tarde a sombra do poste de 1.050 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? E aí, nós vamos ter que calcular. Ele quer saber agora quanto que vale a sombra do homem. Olha como que eu vou montar agora para não multiplicar cruzado. Eu vou começar com o que eu quero saber. Sombra do homem dividido pelo tamanho do homem é igual a quem? A sombra do poste dividido pelo poste. Olha qual foi a lógica que eu usei. Sombra do homem, tamanho do homem. Sombra do poste, tamanho do poste. Estamos na lógica, está correto. E a gente vai continuar fazendo nosso cálculo. Agora vamos fazer continha. Sombra do homem, agora que eu quero descobrir quanto que ela vale. O tamanho do homem é 1,80 m. Quanto que vale a sombra do poste? Vai valer quanto? 1,5. Quanto que vale o tamanho do poste? 6 metros. Agora, esse não é multiplicar cruzado não, tá, gente? Se você multiplicar o cruzado, você vai levar o 6 multiplicando e vai ter que trazer o 6 de novo o quê? Dividindo. Você vai levar para depois voltar. Não. Qual é a ideia? Você vai aprender isso com o tio Wilson de matemática. A ideia de uma equação é deixar a letra sozinha. Para deixar a letra sozinha, eu vou tirar só quem? O 1,8. Então, eu vou vir cá, tá, senhores? Vou vir aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Vai ficar sombra do homem é igual a 1,5 vezes 1,8 dividido isso tudo por quanto? Por 6. Sombra do homem vai ser igual a quanto? Olha, eu sei que esse é múltiplo de 6. 18 dividido por 6 daria quanto? Daria 3. Mas eu não tenho 18, eu tenho R$1,80. R$1,80. Dividido para 6 meninos, eu vou dar quanto para cada?
30 centavos para cada, certo? Vou dar 30 centavos para cada. E aí, então aqui eu posso falar que vai ficar 1,5 vezes 0,3. Vamos fazer a continha. Esquece a vírgula agora, esquece, só um minutinho. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, dá 3. Com mais 1, dá 4. Quantas casas depois da vírgula que eu tenho? Eu tenho uma casa, duas casas. Então, eu vou ter que ter duas casas depois da vírgula. Então, 0,45 metros. Que é a mesma coisa de quê? É a mesma coisa de... Ou eu posso falar que é 45 centímetros. E aí, senhores, quero olhar no olho de vocês. Agora eu quero ficar grande, quero olhar no olho de vocês. Aqui vem a diferença. Quem fez desse jeito é o aluno que estuda. O aluno que estuda faz desse jeito. Agora, o aluno que sabe, o aluno que tem interpretação de texto, o aluno que já está se preparando para o Enem. E como que é isso? Gente, a gente tem que preparar antes. É igual uma corrida, o cara não corre do dia para a noite, ele se prepara. Vou te mostrar como que eu faria sem fazer nada disso. Vamos lá? Respira fundo agora. Prende a respiração por 5 minutos não dá, você ia passar mal. Mas fica calma aí, não desespera não. Tem solução. Temos solução. O que acontece? Vamos voltar para o texto e ver se você consegue entender o que eu vou falar. Quanto que era o homem? O homem tinha 1,80 m. Qual era o tamanho dele? 60 centímetros. Vê se você concorda que 180 e 60 tem uma relação. Qual a relação? Que o 180 é quantas vezes maior? Quantas vezes maior? Escreve aí no chat. Quantas vezes maior que o 180 é de 60? Rapidinho. O Pedro lê ali pra mim. Alguém arrisca aí. Ninguém te conhece, não, gente. Tem gente aí... 3 vezes. Beleza, correto. Top de linha. Tem alguns alunos que vão falar 120. Aí não é vezes. Aí é uma adição. Né? 120 mais 60 dá 180. Eu perguntei vezes. Qual número multiplicado por 60 que dá 180? 3 vezes. Então, você viu que a relação aqui da sombra é de 1 para 3? Quanto que vale aqui no vale 2? A sombra do poste também vai obedecer a mesma relação. Vai ser de quanto? De 1 para 3. Se a sombra vale 2, o poste é 3 vezes maior, ele tinha que valer quanto? 6. Eu precisava fazer essas continhas tudo aqui para chegar no 6? Não, eu já matava que o poste era 6. Ok? Mas pensa mais comigo aqui. Se você entendeu, se você acompanhou, você vai matar a questão. A sombra do poste diminuiu 50 centímetros. Pensa comigo. 1 metro, que eu vou marcar aqui, ó, 1 metro. Isso aqui tudo é 1 metro, tá? Mais 1 metro. Aí eu vou ter quanto? 2 metros, ok? Então aqui, ó, eu tenho um total de 2 metros. Mas eu posso dividir isso em centímetros. 1 metro aqui, ó, vai ter aqui 50 centímetros, né? Aqui vai ser quanto? 100 centímetros. Aqui no meio vai ser quanto? 150. E aqui vai ser quanto? 200. Olha o que o camarada falou. Que ele diminuiu, o poste diminuiu 50 centímetros. Então, a sombra do poste diminuiu 50 centímetros. Eu perdi esse pedaço. E esse pedaço aqui não é uma parte das 4 que eu dividi. Ele diminuiu quanto? 1/4. Então, a sombra do homem também tem que diminuir quanto? 1/4. Quanto que vale a sombra do homem? Vale quanto? 60. Divide por 4. 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 vai dar quanto? 15. 15 foi o que diminuiu. Se ele tinha 60, tira 15, sobrou quanto? 45. Então, daria para matar essa questão, tá, gente? Sem muito sofrimento. Fazendo regrinha de 3 de cabeça.
Isso é importante? Sim, senhores, isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque tem uma dica do Enem, outra dica do Enem, tempo. Tem questões que são muito complicadas, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai gastar muito tempo. Tem outras questões que vão ser mais simples, eu gasto menos tempo, e aí eu tenho tempo para as outras, tá? Em média, isso a gente fala em média, tá, gente? A gente tem o quê? 2, 3 minutos por questão, não mais do que isso. Então aqui fica a dica. Se você está treinando, você consegue ganhar tempo numa questão, para na outra que você tenha mais dificuldade, você ter essa margem de tempo. Você vai gastar até mais de 3 minutos nela. Então fica essa dica. Acelera o raciocínio. Posso usar calculadora para estudar, Mário? Depende. Faz o exercício sem calculadora, depois você usa para conferir. Se você está fazendo exercício digitando na calculadora, você fica lerdo de raciocínio. Depois, quando você tiver que fazer conta sem calculadora, você faz. Lógico que você vai fazer. Você é um aluno top. Mas você vai gastar o quê? Vai gastar tempo. E uma coisa que a gente não pode ter muito, desperdiçar muito no Enem é tempo, tá? Quem já fez o Enem, tá? E aí vem uma outra dificuldade do aluno. O aluno vai fazer a prova do Enem, aqui a gente está estudando, tá, gente? Já vamos aí para 30 minutos de aula, nós fizemos só 2 exercícios, porque a gente está estudando, a gente não está executando o Enem. Então, a gente está pensando. Então, uma coisa que o aluno se perde no Enem é que ele começa a fazer a questão, ele fica lendo a questão, ele para na questão e ele se perde. Então, ele olha no quadro, está lá assim, 1h30. Aí ele baixa a cabeça, na hora que ele olha de novo, está lá 3 horas da tarde. Ele não vê o tempo passar. Então, a gente tem que saber controlar esse tempo no Enem, então fica aí a dica. Oi, tudo bem com você? Eu sou o professor Magno, do canal Magno Física, e venho pedir o seu apoio. Como você pode estar apoiando o nosso canal? Primeiramente se inscrevendo, curtindo os vídeos, compartilhando nas suas redes sociais. Se você tem gostado desse conteúdo, existe outra maneira também de nos apoiar, porque nós temos grandes desafios. Estamos iniciando um projeto do Enem e precisamos de equipamento para edição de vídeo, precisamos de equipamento para captação de áudio, para ser cada vez os nossos vídeos mais agradáveis para vocês, né? De qualidade melhor ainda. Então, como você pode fazer isso? Na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá? Tem um link, um site chamado Apoia-se, e você pode contribuir financeiramente com o nosso canal. A partir de R$2, e logicamente que a gente quer te agradecer de uma forma especial, então te dando alguns prêmios, alguns mimos por essa contribuição. Dá uma olhada no Apoia-se, não é obrigatório, o conteúdo do canal continua livre ainda, mas é uma forma de nos ajudar.